Como sempre fazemos, um resumo bem rápido do que a gente quer. Hoje nós vamos falar da segunda fase do modernismo brasileiro. Um resuminho mesmo. E lembrando, é só quando eu digo um resumo, eu quero dizer para vocês que isso é um começo. Você não pode ficar só nesse pequeno resumo, mas ter isso como ponto de partida. Cláudio, quando que acontece a segunda fase do modernismo? A primeira fase, vocês lembram que vai de 22 até 30. De 1922 até 1930. Tanto que a gente chama aquela primeira fase de geração de 22, para a gente fixar a Semana de Arte Moderna como sendo data. Geração de 22, primeira fase. Conquista, luta contra a tradição, tentar mostrar o Brasil para o brasileiro, tentar criar um modelo novo de arte em que a gente deixasse de ser tão dependente da Europa e começasse a produzir arte brasileira. Agregar os valores brasileiros dentro dos limites da arte. Ou seja, então a segunda fase ela vai começar em 1930. Então guarde essa data também. Cláudio, o que aconteceu de importante em 1930? A era Vargas. Vargas subindo ao poder. A gente chamou aquela data de Revolução de 30. Então a segunda fase do modernismo nós podemos chamar de geração de 30. Primeira fase, geração de 22. Segunda fase, geração de 30, que se inicia com o advento da era Vargas. Vargas, nesse primeiro momento, ele fica no poder de 1930 até 1945. 15 anos de governo Vargas. É a chamada Era Vargas. Ela dura esses 15 anos. Depois Vargas ainda sobe no poder e tal, mas esses 15 primeiros anos é a chamada Era Vargas. E o modernismo da segunda fase ele vai justamente nesse limite. De 1930 até 1945, coincidentemente, olha, com Vargas no poder até 45, quando termina esse momento, termina também a segunda geração. Então, dura 15 anos. Enquanto a primeira fase durou apenas 8 aninhos, para estabelecer as bases, fazer as conquistas, fundar revistas, fundar jornais, editoras, fazer aqueles manifestos, Manifesto para o Brasil, Verde e Amarelo, Grupo ANTA, Antropofágico, todo aquele, né, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, Anitta Malfá, todo aquele grupo. Agora, gente, na segunda fase, com o advento da Revolução de 30, nós vamos ter outros parâmetros agora. Eles vão se debruçar diante da realidade social brasileira. Esse quadro aqui, ó, ele já é emblemático da segunda fase. É uma pintura de Cândido Portinari, o grande Portinari. E é um quadro muito realístico da nossa, né, da realidade mesmo brasileira. E é engraçado, essa segunda fase, alguns chamam inclusive de neorrealismo, porque ela é uma fase realmente que o brasileiro se debruça diante de todas as mazelas da realidade. Nós vamos ter dois grupos, nós vamos ter o grupo dos poetas, nós vamos chamar de poesia de 30, nós vamos ter o grupo dos romancistas, e nós vamos chamar, claro, de romance de 30. Então, nessa segunda fase, nós vamos ter romances de 30, romances que se debruçam perante a realidade brasileira em diversos estados, porque enquanto na primeira fase o polo foi muito pequeno, nessa segunda fase agora do modernismo, que as bases já estavam todas prontas, nós vamos ter escritores de vários cantos do Brasil. Nós vamos ter na Bahia Jorge Amado, o grande Jorge Amado. Muitos de vocês já podem ter ouvido falar de Jorge Amado. A Globo fez muitas novelas com base nas obras de Jorge Amado. Capitães da Areia, Tieta, teve... Qual mais depois de Tieta? Teve Gabriela Cravo e Canela, que é um filme, podem assistir ao filme. Tem muita coisa do Jorge Amado
que, que veio da Bahia e se espalhou pelo Brasil todo. Mas o Cláudio, mas o que o Jorge Amado tem a ver com a realidade brasileira? Ele vai falar da guerra do cacau na Bahia. Hoje, se nós temos Cacau Show, que tem várias fazendas de cacau na Bahia, mas ali na Bahia já foi um terreno de praticamente guerra. Famílias que se matavam pela questão do cacau. Uma realidade que Jorge Amado coloca em muitos de seus trabalhos. No Sul, nós vamos ter o grande Érico Veríssimo, que também é de segunda fase, e o Érico Veríssimo, para quem não conhece, o Érico Veríssimo é o pai do Luiz Fernando Veríssimo, que também é um grande escritor. E o Érico Veríssimo vai falar daquelas revoluções que teve no Sul, Revolução Farroupilha, inclusive saiu um filme novo agora, que é o Capitão Rodrigo, que é um dos livros maravilhosos de Érico Veríssimo. Escreveu um livro também maravilhoso, que é o Incidente em Antares, que ficou um livro até meio mágico, meio de realismo mágico, que é do nada, né, os mortos de uma cidade se levantam. Mas tudo isso, claro, é pano de fundo para ele discutir questões da realidade do que acontece no sul brasileiro. Nós temos aqui em Goiás nós tivemos o grande Bernardo Ellis. Aqui em Goiás nós temos um grande escritor de segunda fase do modernismo, que é o Bernardo Ellis, que ele vai falar da questão do fim do coronelismo aqui em Goiás. Teve um evento muito interessante aqui entre Jaraguá e Perinópolis, em que certos coronéis, né, um grupo de coronéis, resolveram peitar o exército brasileiro. E deu um evento parecido com aquele de Canudos. O exército teve que vir aqui e colocar a coronelagem para quietar. Existe o filme. O livro saiu com o nome O Tronco. O filme que a Globo produziu, a Globo Filmes, saiu com o nome A Saga dos Coronéis. Então, olha só, é muita realidade. No Nordeste, no momento da seca e tal, nós vamos ter obras maravilhosas da Raquel de Queiroz e também tem Raquel de Queiroz, tem José Lins do Rego. Enquanto a Raquel de Queiroz fala da seca, então, inclusive o livro mais famoso dela é o 15. O José Lins do Rego vai falar do problema dos engenhos de açúcar, a decadência do açúcar. O açúcar, que era um verdadeiro ouro, de repente entra em decadência. Nós vamos ter Vidas Secas de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é uma grande potência. Ele vai falar do retirante, da seca. Esse quadro aqui mesmo é muito emblemático com a questão dos livros do Graciliano Ramos. O livro Vidas Secas representa muito bem aqui esse retirante que saía com sua família, tentava uma vida nova em São Paulo, que vivia correndo de um lugar para outro da seca, vendo os animais morrer, a terra secar o tempo todo. Então, essa realidade, gente, ela vai ser retratada em diversos níveis. Livros e livros, os famosos romances de 30. Na poesia, nós vamos ter Carlos Drummond de Andrade. Todo mundo já ouviu falar em Carlos Drummond de Andrade. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes também. Cecília Meirelles também é desse momento. Esse momento foi muito rico. Foram 15 anos, mas 15 anos de coisa muito rica. Ainda tem muitos outros nomes que eu não citei aqui, mas que também valeria a pena citar. É claro que durante nossas aulas não dá para trabalhar todos esses autores. Assim como nós fizemos na primeira fase, nós vamos ter que fazer aqui também. Nós vamos escolher apenas alguns autores para a gente trabalhar como exemplo, mas fique claro para vocês que é um momento muito rico, com autores muito bons e que realmente deu orgulho. Bom, basicamente, né, nesse primeiro momento nós temos isso. Nós temos que essa geração, ela de certa forma os poetas, né, eles vão continuar com a questão do verso livre. Eles não vão mais ter aquela pequena coisa as conquistas, né, da primeira fase, de certa forma elas vão ser, como é que eu posso dizer, aquelas conquistas elas vão ser mantidas, mas eles vão começar a ir além um pouquinho mais, né, a linguagem coloquial ela já vai ser usada normalmente nos textos. O verso livre, o que é o verso livre? Sem rima.
O verso sem rima ele vai ser usado normalmente na poesia, já não vai ter mais um questionamento. É como se já tivesse sido aceito, né? Essa inquietação e tal vai acontecer. E no plano estético, então, só para fechar, fica consolidação das ideias de 22, quer dizer, aquelas ideias elas vão se consolidar, como eu disse, eu posso, a partir de 22, já podia escrever uma poesia sem rima e ninguém mais ia questionar, não ia ter mais aquele monte de crítica. Eu podia pintar um quadro usando diversas técnicas, usando coisas populares no texto e já não ia ter um Monteiro Lobato falando que a gente era esquizofrênico ou drogado, etc. É, essa estabilização de uma consciência criadora, quer dizer, o artista é um criador, ele tem a liberdade poética, essa ideia ficou muito forte. O direito da permanente pesquisa estética, quer dizer, o artista é um ser que pesquisa constantemente. Eu não sou obrigado a seguir tendência da Europa ou de lugar nenhum, mas eu posso pesquisar, eu posso trazer coisas maravilhosas que eu encontrar e usar como técnica também no meu texto. Essa liberdade criadora, essa consciência de que eu sou um criador, isso fica muito forte no plano estético desses artistas. Por exemplo, nos romances, nós vamos ter muito isso. A linguagem vai ser uma linguagem mais criativa, ela vai misturar o formal e já vai vir aqueles textos com fluxo de consciência, que é o chamado discurso indireto livre. Então vai ter uma série de coisas que vão se somar às conquistas que já tinha. E de certa forma continua aquele projeto, né, de mostrar o Brasil para o brasileiro, mas parece que agora, nesses romances pelo menos, é mostrar a realidade do Brasil para o brasileiro. Enquanto lá na primeira fase a ideia era mostrar a cultura do Brasil para o brasileiro, mostrar as lendas, mostrar uma série de riquezas culturais e folclóricas que o Brasil tinha para o brasileiro sentia orgulho de ser brasileiro, parece que agora tem que mostrar a realidade também. Os artistas, principalmente no campo dos romances, partem para esse lado, mostrar a realidade do Brasil para o brasileiro. Tá bom? Essa é a segunda fase do modernismo. Dúvidas? Manda para mim e não se esqueçam, pegue um livro ou outro para ler, tem muita coisa boa, gente, tem muita coisa legal para você conhecer, tá bom?